Oi, meus amigos, eu sou o Fábio Lins, professor de Direito Administrativo, e vou gravar agora esse vídeo para a gente discutir acerca dos impactos que a pandemia do coronavírus tem causado nos concursos públicos brasileiros e, consequentemente, na necessidade da realização de contratações temporárias. É importante, desde logo, a gente deixar claro que muito antes da pandemia assolar o nosso país, já existia um grande movimento no sentido de diminuir o tamanho do Estado brasileiro e, consequentemente, isso perpassa pela redução da quantidade de servidores públicos. Em 2019, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu a seguinte declaração: 40% dos funcionários públicos devem se aposentar nos próximos 5 anos. Não precisa demitir, não precisa fazer nada. Basta desacelerar as entradas, que vai acontecer naturalmente. Então, já se vê que o governo federal já vem adotando medidas no sentido de que não devam ser abertos concursos públicos com a liberdade que isso acontecia no passado. Pelo contrário, percebe-se, e especialmente a partir da publicação do Decreto Federal 9739, de 29 de março de 2019, que o governo federal estabeleceu uma série de medidas restritivas à abertura de novos concursos públicos. Então é importante destacar que, além dessas medidas que claramente demonstram a tendência da diminuição da abertura de novos concursos, também há no Brasil um movimento inequívoco no sentido de valorizar as terceirizações na administração pública. Nesse sentido, é importante destacarmos a edição do Decreto Federal 9507 de 2018, que, ao contrário do decreto anterior, o 2271 de 97, que dizia que a contratação via terceirização não poderia ocorrer a não ser nas atividades materiais, acessórias e instrumentais, acessórias instrumentais ou complementares da administração pública, então estabelecendo, portanto, que a terceirização seria uma situação excepcional. No novo decreto, no decreto 9507, a terceirização pode ser possível desde que não haja a utilização desse expediente em determinadas situações. Então, a terceirização, dizem alguns autores, agora passou a ser permitida de forma abrangente, somente não podendo ser utilizada em casos específicos previstos neste decreto federal. Então, já percebemos que tanto havia já um movimento no sentido de diminuir a abertura, reduzir a abertura de novos concursos, como também uma tendência para a adoção de figuras como a terceirização. Além da terceirização, também é importante a gente destacar que a contratação de entidades do terceiro setor passa a ser cada vez mais uma medida que vem sendo estimulada no âmbito da administração pública brasileira. Percebendo todas essas mudanças, toda essa busca pela modificação do perfil do Estado, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela escreveu um artigo chamado Futuro do Concurso Público, em que neste artigo a professora de Pietro denuncia o seguinte: o concurso público foi perdendo espaço, já que muitas das atividades antes prestadas diretamente pela administração pública, por meio de seus próprios servidores, passaram a ter sua execução colocada em mãos dos particulares. Há de se levar em conta também que a classe política não gosta do concurso público, porque se trata de procedimento que impede ou dificulta o apadrinhamento e o nepotismo. Bom, a professora de Pietro demonstra então que existe um inequívoco movimento no sentido de precarizar a adoção da regra do concurso público. Então a gente percebe que muito antes da pandemia do coronavírus, esse movimento já estava
presente, né? Essa tendência já era uma realidade palpável. Com a adoção das medidas necessárias ao combate da pandemia do coronavírus, evidentemente que o Estado vai ter que repensar, digamos assim, as suas prioridades, e isso repercute diretamente na realização de concursos públicos, no provimento dos cargos públicos. Então, a gente pode destacar que, em relação aos processos administrativos de concurso público, existem algumas possibilidades que vão variar a depender do estágio de tramitação do processo administrativo do concurso público. Em primeiro lugar, nós poderemos destacar que, em relação aos concursos ainda não abertos, cabe à administração pública reavaliar as necessidades administrativas, verificar quais são as suas novas prioridades em decorrência dessa nova realidade e também verificar qual é a sua nova situação financeira. Então, se for o caso, a administração pública sequer deve determinar a abertura desses novos concursos, ou pelo menos deve postergar tal abertura para um momento futuro, quando a pandemia não mais se encontre presente. A segunda situação possível seria em relação aos concursos públicos em andamento. Nessa hipótese, a gente tem que diferenciar duas possibilidades: dos concursos que ainda não tiveram as provas realizadas, dos concursos cujas provas já foram feitas. Em relação ao primeiro caso, se as provas ainda não foram realizadas, é importante destacar que esses concursos deverão ser suspensos, deverão ser adiados, já que, diante das medidas de isolamento social, não é possível haver a aglomeração e, portanto, as pessoas não podem se reunir em salas de aula, em locais abertos para a realização de concurso. É importante também a gente perceber que existem outros fatores que dificultam a realização dessas provas, como, por exemplo, o deslocamento das pessoas, que também se vê obstacularizado diante das medidas de restrição para conter o avanço do coronavírus. Agora, se por acaso o concurso já teve suas provas realizadas, em tese, nada impede que a administração pública homologue esse concurso e verifique qual é o momento oportuno de realizar as nomeações. Por exemplo, no caso das nomeações serem para áreas que não têm nenhuma repercussão, cujas atividades não tenham nenhuma relação com a pandemia, é possível, bem provável, que a administração pública não nomeie ninguém no momento e deixe para um momento posterior. Mas é possível também que ela já estivesse fazendo concursos, por exemplo, para a área de saúde, e aí ela vai poder, evidentemente, nomear os candidatos aprovados imediatamente. Agora, a terceira situação seriam os processos de concursos públicos já concluídos. E aí, nesse caso, a administração pública também terá a oportunidade de rever as suas prioridades, o que é realmente mais importante a ser realizado no momento, e decidir se essa nomeação vai ocorrer de forma imediata ou se vai ocorrer no momento posterior. De toda forma, existe em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o 1441 de 2020, que tem como objetivo determinar a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos durante a pandemia do coronavírus. Se essa medida for aprovada, os candidatos, portanto, que estão concorrendo nos concursos públicos não seriam prejudicados em decorrência da pandemia, porque o prazo de validade durante a pandemia não estaria correndo. Bom, é importante, portanto, destacar que, diante dessas situações que são causadas em decorrência da pandemia do coronavírus, muitas vezes o Estado precisará, sim, admitir novos servidores para atender, seja as baixas decorrentes de afastamentos, de licenças médicas que servidores, principalmente na área da saúde, terão que solicitar, seja também para atender ao aumento da demanda por profissionais de saúde, especialmente em decorrência da grande procura da população pelos serviços públicos de saúde. Então, nesse caso, recomenda-se a adoção da figura da contratação temporária.
contratação temporária que está prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição, ela já vem sendo adotada por vários entes federativos desde o mês de março para atender a esse aumento da necessidade de profissionais de saúde. Já se anuncia a abertura de mais de 20 mil vagas no serviço público. Para vocês terem uma ideia, no âmbito da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma empresa pública federal, foram abertas mais de 7 mil vagas para profissionais das mais diversas áreas. Também é importante a gente destacar que as áreas que devem ser atendidas a partir dessas contratações temporárias têm que ter alguma relação direta com a pandemia, com o atendimento da pandemia. Essas áreas, em geral, dizem respeito a profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outras situações. Mas também se vê a necessidade de contratar profissionais auxiliares desses profissionais de saúde para atender nessas unidades hospitalares, como é o caso de técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, maqueiros, motoristas de ambulância, dentre outros. Também, eventualmente, poderá ser justificada a contratação temporária de profissionais para a área administrativa, uma vez que também haverá o aumento de serviços dessa natureza nessas repartições. Em outros casos, não tão comuns, poderá haver também a contratação temporária para profissionais de outras áreas que não sejam de saúde. No caso, só para citar o exemplo da EBSER, lá estão previstas vagas também para engenheiros e arquitetos que, nesse caso, irão realizar os projetos e medidas necessárias à construção dos hospitais de campanha ou mesmo redimensionamento dos hospitais que já existem. Bom, então podemos verificar também em alguns casos, e é lamentável dizer isso, mas é uma realidade, que já estão sendo abertos processos seletivos de contratação temporária, até mesmo de coveiros, diante do aumento da demanda pelos serviços funerários, né, sepultamento em cemitérios públicos. Bom, a contratação temporária, como eu disse há pouco, está prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Constituição diz que cabe a cada entidade, cabe à lei, e essa lei é uma lei de cada entidade federativa, definir as hipóteses de contratação temporária para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, cada ente federativo deve definir por lei própria, primeiro, quais são as hipóteses de contratação temporária. Segundo, quais são as regras de recrutamento das pessoas que querem participar desses processos seletivos, se haverá prova, se haverá apenas análise curricular, vai depender de caso a caso. E também deve a lei definir qual é o prazo de duração de tais contratos, e da mesma forma se é possível haver algum tipo de prorrogação desses contratos. No âmbito da União, a lei que trata da matéria é a Lei Federal 8745 de 93, que foi recentemente alterada pela medida provisória 922 de 2020. Nesta lei federal, está lá previsto no artigo 2º, inciso 2º, que considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público assistência a emergências em saúde pública. Então é importante já registrarmos que desde 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já declarou que em decorrência da pandemia do coronavírus, do surto do novo coronavírus, há uma situação de emergência de saúde pública de importância internacional. No Brasil, já há também uma série de reconhecimentos da pandemia, no caso, seja através da lei, Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabeleceu uma série de medidas de enfrentamento do coronavírus, como também temos
a portaria 188 de 3 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde. Essas normas declaram a emergência em saúde pública em território nacional. Mas também os estados e municípios têm produzido normas de caráter semelhante no âmbito de suas respectivas esferas de competência. Outra norma importante a ser destacada é o Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, em que o Senado Federal autoriza que haja, diante da pandemia do coronavírus, o rompimento do teto de gastos com o pessoal que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, diz que, caso reconhecida a situação de calamidade pública, haverá suspensão da contagem de prazos em determinadas situações, o que, de certa forma, dá um alívio financeiro aos entes públicos. No que diz respeito ao recrutamento dos temporários, é importante destacar que essas leis que tratam da contratação temporária, como é o caso da Lei Federal 8745, estabelecem que fica dispensado a adoção de um procedimento seletivo, né? No caso, não haver a necessidade de realização de provas. Evidentemente que isso não significa que a administração pública vai selecionar sem critérios, violando o princípio da impessoalidade. Nesse caso, recomenda-se a adoção da figura da análise curricular, avaliação de títulos, em outras palavras. Então, cabe à administração pública, no momento que convocar os interessados, expor a quantidade de vagas, definir qual é o salário, a remuneração de tais pessoas, o prazo da contratação e também quais são os critérios de admissão. Tá? Os critérios de, por exemplo, de definição das notas que serão atribuídas aos candidatos, uma vez que muitas vezes a quantidade de candidatos supera a quantidade de vagas. Em relação também a essa legislação federal, é importante a gente falar que há uma novidade, que é a previsão da possibilidade de convocação de servidores aposentados. A lei previu, né, a possibilidade, passou a prever essa possibilidade, desde que o servidor aposentado, né, não tenha mais de 65 anos de idade e que a aposentadoria dele não tenha ocorrido em decorrência de uma incapacidade permanente. Tá? Bom, outro aspecto muito importante a ser destacado diz respeito à duração dos contratos temporários. Evidentemente que para cada caso o contrato temporário poderá ter uma duração diferente. No caso específico daqueles contratos utilizados para atender situações de calamidade pública, de emergência de saúde pública, esse prazo é de até 6 meses. E a lei prevê também a possibilidade desse prazo ser prorrogado. E é curioso que a lei estabelece, no âmbito federal, né, que essa prorrogação se dará pelo prazo necessário à mitigação dos riscos em decorrência das atividades preventivas ou a superação das situações de calamidade pública ou de emergência de saúde pública. Então não se estabelece um prazo exato, um prazo limite fixo, e sim o prazo que seja necessário à mitigação dos efeitos da pandemia. Por fim, eu gostaria de destacar uma medida que foi recentemente introduzida na legislação federal, que trata das contratações temporárias, que é a possibilidade de haver, no âmbito das contratações temporárias para atender emergência em saúde pública, a contratação de pessoas que já ocupam cargos ou empregos públicos. Porque, vejam, em geral, essa medida é vedada pela legislação federal. Então, não pode haver contratação temporária de pessoas que já ocupam cargos públicos. Mas, diante da situação de emergência pela qual o país passa, a legislação passou a prever a possibilidade de contratação de profissionais da área de saúde para as unidades hospitalares, desde que tais profissionais não sejam servidores públicos federais. Então, a gente pode concluir dizendo que cabe a cada lei
de cada ente federativo definir essas situações e que o Instituto da Contratação Temporária talvez nunca teve tanta relevância para a administração pública brasileira como está tendo na atualidade.